Vamos lá, meu camarada, ainda sobre pronome, hein? Não vamos deixar a peteca cair, não. Vem comigo, vamos lá. Eu estava falando sobre pronomes pessoais oblíquos átonos, lembra? O, os, as, lona, nos, las, nona, nos, nas, lembra disso? Metece, nos, vos, leleis. E eu comentei com você que os pronomes oblíquos átonos exercem função sintática, principalmente aqueles primeiros de objeto direto. Ah, mas podem exercer função de objeto indireto? Pode, principalmente o li. Aí lembra que eu falei que você também pode ter aquele 1% do o, a, os, as, lolá, los, las, lolá, nos, las? Lembra aquilo? Lolá, los, las, noná, nos, nas? Lembra? Que eu falei que é objeto direto, mas tem 1%? Cadê 1%, pestana? É agora. Vamos lá. Resumindo, hein? Os pronomes oblíquos átonos podem exercer função sintática de sujeito. Podem exercer função de sujeito. Os pronomes oblíquos átonos, POAS, podem exercer função de sujeito. Vamos ver quando isso acontece? Olha para cá. Mandaram-me entrar. Deixe-as dormir. Via chorando muito. Esse via é estranho, né? Beleza. Deixe-as dormir? Tranquilo. Mandaram-me entrar? Tranquilo. Agora, como é que a galera fala no dia a dia? Mandaram eu entrar. Deixa elas dormirem. Vi elas chorando muito. E é assim que a galera fala no dia a dia. Só que olha o que eu coloquei. Mandaram eu entrar. E não mandaram eu entrar. Ah, isso está errado? Tá. Deixa eles dormir. E não deixe elas dormirem. Está errado isso? Tá. Vi eu chorando muito. E não vi ela chorando muito. Está errado? Tá. Por quê? Olha para mim. Anota isso. Os verbos mandar, deixar, fazer e sinônimos, ver, ouvir, sentir e sinônimos, normalmente são esses, tá? Mandar, deixar, fazer são chamados de verbos causativos. Ver, ouvir, sentir são chamados de verbos sensitivos. Esses verbos, quando vêm acompanhados de pronome oblíquo átono, seja antes ou depois deles, e logo após vier um verbo no infinitivo ou no gerúndio, não respira. O pronome oblíquo átono terá a função de sujeito. Quando eu digo mandaram-me entrar, o que eu estou querendo dizer com isso? Alguém mandou que eu entrasse. Concorda comigo? Mandaram-me entrar? Alguém mandou. Quem? Não sei. Mas quem vai entrar? Eu. Então, mandaram eu entrar. É por isso que a galera fala assim. Mas de acordo com a norma culta, você não pode ter o pronome pessoal do caso reto eu nessa construção. É mandaram-me entrar. Ou seja, mandaram que eu entrasse. Tá certo? Então, o me é sujeito do verbo no infinitivo. Olha para mim. O me é sujeito do verbo no infinitivo. Essa construção não admite pronome pessoal oblíquo átono. Ou melhor, pronome pessoal do caso reto. Eu. Não admite. Deixe-as dormir. Deixe que elas durmam. Deixe que elas durmam. Deixe você que elas durmam. Quem vai dormir? Essas garotinhas aqui, ó. Elas que vão dormir. Poderia ser também deixe-as dormirem, tá? Poderia, Pestana? Claro que não. Não poderia. Beleza? Mas isso a gente vai falar lá em concordância, com o verbo no infinitivo. Vamos lá. Deixe elas dormirem. Wrong. Como dizem os ingleses. Wrong. Não pode, meu camarada. Pronome pessoal do caso reto. Nessa construção não pode. Vi que ela chorava muito. O pronome oblíquo átono tem função de sujeito do verbo no infinitivo ou no gerúndio. Presta atenção, hein? Os pronomes oblíquos átonos podem exercer função de sujeito? Podem. Quando? Nesse contexto. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir.
aí vem o pronome oblíquo átono, aí vem o verbo no infinitivo ou no gerúndio. Os pronomes oblíquos átonos são sujeitos do verbo no infinitivo ou no gerúndio. Mandaram-me entrar, mandaram que eu entrasse. Deixe-os dormir, deixe que elas durmam. Vi-a chorando, vi que ela chorava. Tá claro isso? Fique esperto, hein? Vamos que vamos. Partícula C. Pô, pestar na partícula C é um negócio assim chato, né? Complicado. Às vezes a gente fica penando para perceber qual é a função dentro da frase da partícula C. Eu espero que hoje você não mais tenha esse problema. Vamos lá. Partícula C. Vamos começar pela reflexiva, que é mais fácil de perceber, normalmente. Eu coloquei aqui recíproca entre parênteses, porque os gramáticos dizem que a partícula C, quando ela tem valor reflexivo, quando ela é reflexiva, ela também pode ser reflexiva recíproca. Ah, quando é que isso acontece? Calma. Coloquei aqui o asterisco, está aqui no pé da página, daqui a pouco eu falo dele. Vem comigo devagar. O que é uma ideia de reflexividade? Vamos lá, olha aqui para mim rapidinho. O que é reflexividade? Quando você diz que a partícula C é reflexiva, isso significa dizer que o sujeito da frase praticou e sofreu ação. Ou seja, a ação que ele praticou refletiu nele. Então é por isso que a partícula ela tem valor reflexivo, porque a ação do cara reflete nele. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, vamos lá. Eu me penteei. Eu me penteei. Quem está praticando a ação? Eu. Mas quem está sofrendo a ação do verbo pentear? Eu. Ah, então eu estou praticando e sofrendo a ação? Sim. Aí você diz que a voz é reflexiva, lembra disso? De voz verbal? A gente vai ver isso mais para frente. Agora vamos nos focar no C. O C é reflexivo quando? Quando ele indica essa ideia de que o sujeito pratica e sofre a ação. Vem comigo, vamos lá. A menina se maquiou. Ela maquiou quem? Ela praticou a ação, né? Praticou. Ela maquiou quem? Ela maquiou a si mesma. Portanto, ela praticou a ação e ela é o alvo da própria ação. Então, eu vou dizer que esse C é uma partícula C com valor ou com função reflexiva. Beleza? Agora, só um detalhe, rapidinho. Importante dizer, bastante importante. Você vai ter a partícula C reflexiva quando? Quando o verbo for transitivo direto. Pô, Pestana, você está falando de sintaxe. Meu camarada, infelizmente, alguns assuntos se cruzam. É impossível que a gente desvencilhe uma explicação de partícula C sem a sintaxe, porque as coisas estão ligadas. Então, eu peço que você force aí a sua memória. O que é um verbo transitivo direto? Vamos lá. Quem ama, ama alguém. Quem come, come alguma coisa. Quem bebe, bebe alguma coisa. Quem joga, joga alguma coisa. Verbo transitivo direto. É um verbo que pede um complemento, sem preposição. O que é um verbo transitivo direto e indireto? É um verbo que pede um complemento sem preposição e com preposição. Exemplo, o verbo informar. Quem informa, informa algo a alguém. O verbo dar. Quem dá, dá algo a alguém. E outros tantos verbos. Se você tiver esses verbos junto da partícula C, ela pode, eu falei pode, ela pode ser reflexiva. Beleza? Então vamos lá. A menina maquiou. Quem maquia, maquia alguém. VTD. Ela maquiou quem? A si mesma. Então ela é o alvo da ação dela. A ideia de reflexividade está muito clara. Beleza? Agora, ela se impôs uma dieta muito severa. Ela impôs o quê? Uma dieta muito severa. A quem que ela impôs essa dieta severa? A si mesma. Percebe que o verbo agora é VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Quem impõe, impõe algo, uma dieta muito severa, a alguém. Olha aqui, ó, a si mesma. Eu tenho esse C, pronome reflexivo. Beleza? Aqui ele exerce função de objeto indireto, obviamente. Assim como o C aqui exerce função de objeto direto. Porque se o verbo é VTD, ele pede um objeto direto. Se o verbo é transitivo direto e indireto, ele pede um objeto direto e um objeto indireto. Beleza? Tranquilo?
O fato é, ela se impôs uma dieta muito severa. Ela impôs uma dieta muito severa a quem? A ela mesma, a si mesma. Beleza? Safo? Coisa linda, hein? Pronome reflexivo. Ele se achou culpado pela ofensa. Ele achou a si mesmo culpado. Ele achou quem culpado? Ele achou o outro culpado? Ele achou o vizinho como sendo culpado? Não, ele se achou culpado. Então ele achou quem culpado? A si mesmo. Então esse se tem valor reflexivo. Beleza, galera? Tranquilo? Coisa linda, hein? Vamos que vamos. Eles se beijaram ontem. Chegou a hora. Olha aí, ó. Eles se beijaram ontem. Tá vendo o asterisco? Vou falar agora sobre a partícula C reflexiva recíproca. Vamos lá. Olha pra mim, rapidinho. A ideia de reflexividade é quando tem uma pessoa só. A ideia de reciprocidade é quando tem pelo menos duas pessoas. Beleza? Quando eu digo assim, ó, poxa, você é um cara muito legal. Aí você vai e diz assim pra mim, pô, cara, isso é recíproco. O que isso significa? Significa que você também me acha muito legal. Então nós nos achamos legais. Portanto, para que haja reciprocidade, mutualidade, é preciso haver pelo menos dois seres. Beleza? Então eles se beijaram. Vamos lá. O rapaz beijou a menina beijou o rapaz. Então um praticou a ação sobre o outro e um sofreu a ação do outro. Foi recíproco o movimento. Esse ser é uma partícula reflexiva recíproca. Simples assim. Não tem história. Agora, detalhe. Ela vai ser recíproca se o verbo estiver no plural. Beleza? Vamos que vamos, hein? Integrante do verbo. Partícula C, integrante do verbo. Pestana. Essa aí eu me lembro. A partícula C vai ser integrante do verbo quando eu não conseguir conjugar o verbo sem ela. É isso aí. E normalmente, meu camarada, aqui vai aquele bizu lindo. Normalmente, você tem verbos transitivos indiretos e verbos intransitivos, junto com essa partícula integrante do verbo. Quer ver um exemplo? Ela, infelizmente, suicidou-se. Galera, ninguém fala ela suicidou. Ela se suicidou. Ou ela suicidou-se. Percebe que não dá para conjugar o verbo sem a presença do pronome? Concorda comigo? Vamos lá. Eu me suicido, tu te suicidas, ele se suicida. Você não fala eu suicido. Ó, para com isso, senão eu suicido, hein? Eu suicido dessa ponte. Não, eu me suicido. Não dá para conjugar o verbo suicidar-se sem a presença dessa partícula. É por isso que você chama de partícula integrante do verbo. Por que é integrante? Porque ela integra o verbo. O verbo só fica integral, inteiro, completo, com a partícula. Por isso que é integrante. Faz parte inerente do verbo. Esse verbo aqui é intransitivo, né? Quem se suicida, se suicida. Ah, Pestana, mas esse C aqui tem maior cara de partícula reflexiva, cara. Porque, pô, se o cara se suicidou, ele se matou. Calma aí, olha pra mim. Ah, se o cara se suicidou, ele se matou. Suicidar é um verbo. Suicidar-se é um verbo. Matar é um verbo. São dois verbos. Eu só posso analisar uma coisa de cada vez. O verbo suicidar-se é intransitivo. O verbo matar é transitivo direto. É ou não é? Tem como eu suicidar alguém? Sim ou não? Ó, eu vou te suicidar, rapá? Claro que não, pô. Não tem como. Agora, eu vou te matar. Tem. Porque quem mata, mata alguém. Quem suicida, suicida alguém? Não. Então, o verbo suicidar-se é intransitivo. O verbo matar é VTD. Aí, você vai ter pronome reflexivo quando? Com VTD. Pô, Pestana, mas o verbo suicidar-se é intransitivo. Porra, será que é por isso que o C não é uma partícula reflexiva? Vamos lá, continuando. Nunca você deve queixar-se da sua vida. Quem se queixa de alguma coisa. É ou não é? Você não diz, caramba, esse cara é muito chato, eu vou queixar dele. Eu vou queixar dele.
Eu não falo eu vou queixar dele. Você fala o quê? Eu vou me queixar dele. Nós vamos nos queixar dele. Ele se queixou dele. Olha aí, ó. Nunca você deve queixar-se da sua vida. Quem se queixa de alguma coisa. Olha aí o verbo pedindo um complemento. Preposicionado. VTI. Verbo transitivo indireto. Tá ligado, né? Ele se esqueceu de explicar aquele assunto. Quem se esquece de alguma coisa. O verbo é transitivo indireto? É. Agora, tem um detalhe. Olha para mim. Existem alguns verbos que são sempre integrantes. Ou melhor, pronominais, que vêm com a partícula integrante. Dignar-se. Queixar-se. Ajoelhar-se. Apaixonar-se. Importar-se. Concentrar-se. E por aí vai. Agora, o verbo esquecer, ele pode não ser integrante, ou melhor, pronominal, com a partícula integrante. Quer ver, ó? Caramba, eu esqueci a carteira em casa. Quem esquece, esquece alguma coisa. Agora, quem se esquece de alguma coisa. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que alguns verbos que não têm a partícula integrante sempre, quando tem a partícula integrante, eles viram transitivos indiretos. Olha aí, ó. Eu esqueci a carteira. Quem esquece, esquece alguma coisa? VTD. Quem se esquece de alguma coisa. Mudou a transitividade do verbo. Porque essa partícula é agora integrante do verbo. Beleza? Um verbo pode ter partícula integrante? Em um momento, sim. Um verbo, o mesmo, pode ter partícula integrante? Em alguns momentos, não. Vai depender do contexto, vai depender da sua intenção, vai depender de alguns fatores discursivos. Beleza? O verbo lembrar é a mesma história. Eu lembrei aquela história que meu pai contava. Agora, eu me lembrei daquela história. Nesse momento, o verbo lembrar é pronominal, ou seja, ele tem partícula integrante. Normalmente, como é que cai na prova? Normalmente, cai as duas coisas. Beleza? Você tem que saber as duas coisas. Um verbo é sempre integrante? Pode ser. Mas outro verbo pode ser integrante? Depende do contexto. Fica esperto, beleza? Dá aquela lida na gramática, procura saber mais. Qualquer parada, manda um e-mail, tamo junto. Beleza? Agora, vamos lá, só mais um exemplo. Fechar o caixão. Fechar o caixão entre aspas, né? Faltam alguns minutos aí para terminar a aula. Mas fechar o caixão de partícula integrante do verbo. Raciocina. Você diz assim, caramba, uma menina, por exemplo, eu apaixonei pelo professor. Ela não fala assim, ela fala como? Eu me apaixonei. Percebe que não dá para conjugar o verbo sem o pronome oblíquo ato. Ele ou ela se apaixonou pela aula. Quem se apaixona por alguma coisa. Olha aí. Verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Olha a partícula C, integrante. Esse verbo apaixonar-se, não dá para tirar o C. Beleza? Não de acordo com a norma culta, principalmente no estágio atual da língua. O verbo apaixonar, ele tem a partícula integrante. Ele é considerado pronominal. Beleza? Vem comigo. Partícula C, expletiva, ou pronome C expletivo, também chamado de realce. O que é isso? É aquele que você pode retirar da frase sem prejuízo de sentido e sem prejuízo sintático. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Tira esses 6 aqui, tira. Como é que fica? Vão os anéis, ficam os dedos. Os anéis vão, os dedos ficam. Para que eu preciso do C? Para nenhuma. Para nada. Logo, ele é considerado um pronome expletivo ou de realce. Ah, pensando para nada não, é para dar realce. Tá bom, é para dar realce. Beleza? Mas você pode retirar sem prejuízo de sentido. Note que a partícula expletiva vem com verbos intransitivos. Beleza? Normalmente com verbos intransitivos. Ela se tremia de medo do escuro. Ela se tremia de medo. Tira aquele C ali, tira.
Ela tremia de medo do escuro. Quem treme, treme. Verbo intransitivo. Ela tremia de medo do escuro. Raciocina comigo. Eu preciso desse ser? Então eu digo que ele é expletivo ou de realce. Safo? Esse é mole, né? Vamos que vamos. Partícula C indeterminadora do sujeito. Olha aí. Caramba. Aí, maluco, na boa. Olha pra mim. Pô, faço questão de olhar pra você. Olha pra mim. Sabe o que é qualquer prova de concurso cai a partícula indeterminadora? E a partícula apassivadora? Qualquer prova de concurso cai direto. Quando cai o C, indeterminação do sujeito. Ou partícula apassivadora, as duas. Eu deixei por último porque são as mais importantes. Vamos entender isso? Vem comigo. Vamos lá. Lá se era mais feliz. Aqui se vive em paz. Lamentavelmente não se confia mais nos governantes. Ama-se a Deus sobre todas as coisas ainda? Observe. Raciocina. Basicamente. Se eu digo que uma partícula é indeterminadora do sujeito, isso significa que eu não sei quem é o sujeito. Ele está indeterminado. Concorda? Isso é óbvio. Atenção. O verbo, junto com a partícula indeterminadora do sujeito, sempre, você ouviu sempre? Sempre está na terceira pessoa do singular. Ouviu isso? Qualquer verbo na terceira pessoa do singular com a partícula indeterminadora não tem erro, pô. Agora, se a partícula C vier com o verbo na terceira pessoa do plural, ela pode ser indeterminadora? Nunca. Ah, Pestana, mas a partícula C é sempre indeterminadora quando vem junto a um verbo na terceira pessoa do singular? Não, eu não falei isso. Eu falei o seguinte. Quando há uma partícula passivadora na frase, ela está junto de um verbo na terceira pessoa do singular. Mas nem toda partícula C ligada a um verbo na terceira pessoa do singular é uma partícula indeterminadora do sujeito. Beleza? Divide isso na sua cabeça. Vou repetir. Isso aqui é a partícula C, não é? Beleza. Tá junto de um verbo na terceira pessoa do singular, não tá? Beleza. Ah, indeterminadora. Calma. Você não pode bater o martelo. Você só vai bater o martelo se você perceber o seguinte. Cadê o sujeito? Por exemplo, alguém pergunta assim pra você. Pestana, como é que era viver lá no Rio Grande do Sul em relação ao Rio de Janeiro? Aí eu vou e digo assim pra você, pô, cara, na boa, lá se era mais feliz. Quem era mais feliz lá? Eu ou qualquer pessoa que estava lá? Qualquer pessoa que estava lá. Não só eu. O ser humano que estivesse lá, no Rio Grande do Sul, seria mais feliz. Portanto, atenção, você vai ter um verbo com a partícula indeterminadora do sujeito, indicando essa ideia, generalização ou simplesmente indefinição. Se você tiver isso, aí você bate o seu martelo. Ou seja, cadê o sujeito? Indeterminado, indefinido, genérico. Lá se era mais feliz. Quem era mais feliz lá? Alguém. Beleza? Aqui se vive em paz. Quem vive em paz aqui? Quem vive aqui, pô. Mas quem? Ah, as pessoas. Mas quem? Que pessoas? Ah, geral, pô. Olha aí, ó. Generalização. Indefinição. A falta de precisão faz com que você bata o martelo. Opa, aqui se vive em paz. Partícula C, verbo na terceira pessoa do singular. Quem vive em paz aqui? Geral. Qualquer um. Portanto, sujeito indeterminado. Partícula indeterminadora do sujeito. Lamentavelmente, não se confia mais nos governantes. Quem não confia mais nos governantes? Todo mundo, gente. Todo mundo. Geral. Olha a ideia de generalização. De indefinição. De imprecisão. Partícula C, verbo na terceira pessoa do singular. Fala tu. O sujeito está explícito ou está indeterminado? Indeterminado.
Quando você diz, lamentavelmente não se confia mais nos governantes, é todo mundo, a população geral. Eu estou generalizando. Beleza? Generalizando. E, consequentemente, indefinindo. Se eu generalizo, eu não preciso. Se eu não preciso, eu indefino. Portanto, partícula C ligada a um verbo na terceira do singular, sujeito indeterminado. Nesse contexto. Ama-se a Deus sobre todas as coisas ainda? Percebe que essa pergunta se refere a qualquer pessoa? Ama-se a Deus sobre todas as coisas ainda? Note, o verbo está na terceira pessoa do singular, partícula passivadora, o sujeito indeterminado está aí, né? Porque a ideia de generalização, de indefinição, de imprecisão. Eu estou fazendo essa pergunta que serve para todos e o sujeito não está explícito. Portanto, eu vou dizer que a partícula é uma partícula de indeterminação do sujeito. Normalmente, como é que cai em prova? Cai assim. Verbo transitivo indireto, que nem o verbo confiar, mais a partícula C indeterminadora do sujeito, pis. Ou cai assim, para te confundir. Vem o verbo transitivo direto, mais a partícula C. Agora, note o detalhe. Se vier um verbo transitivo direto, é claro que na terceira pessoa do singular, tá, galera? Verbo transitivo direto, mais partícula C, tem que ter um detalhe. Qual é o detalhe? Tem que ter uma preposição depois. Porque se não tivesse esse A aqui, a análise mudaria. Ah, mudaria? Mudaria. Beleza? A análise ficaria um pouco diferente. Mas vamos lá. Verbo transitivo direto, partícula C, preposição. Pode bater o martelo. Se o verbo tiver, obviamente, na terceira pessoa do singular. Aí você diz, partícula de indeterminação do sujeito. Beleza? Vamos lá, olha pra mim rapidinho. Você viaja. Aí alguém pergunta assim pra você, e aí, como é que tá a viagem? Pô, cara, aqui se vive bem. Quem vive bem? Todo mundo. Ou alguém te pergunta assim, vem cá, você ainda ama a Deus? Aí eu te pergunto, afinal, ainda se ama a Deus? Percebe que o sujeito não está explícito? Percebe que eu estou generalizando, indefinindo? Quando você tiver a partícula C ligada a um verbo na terceira pessoa do singular, de modo que você não consegue precisar quem é o sujeito é indeterminado e a partícula C é indeterminadora. Beleza? Vamos que vamos, hein? Para fechar o caixão, partícula passivadora. A partícula passivadora vem com o verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Só. Na indeterminadora, não. Qualquer verbo. Qualquer verbo. A passivadora, presta atenção, hein? Muito importante. Verbo transitivo direto e indireto. Vamos lá, vamos ver os verbos primeiro. Alugavam-se apartamentos aqui. Quem aluga alguma coisa? VTD. Sabe-se que as línguas evoluem. Quem sabe alguma coisa? VTD. Guerra se faz com armas. Paz se faz com amor. Quem faz alguma coisa. O verbo fazer é VTD. Não é isso? Tranquilo? Muito bem. Dar-se-á um presente ao professor. Olha aí, ó. O verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto. Quem dá alguma coisa a alguém. Dar-se-á é feião, hein, Pestana? É, mesóclise, né? Mesóclise é um negócio feio. Daqui a pouco a gente fala sobre mesóclise. O fato é, alugavam-se apartamentos aqui. Olha pra mim. Alugavam-se apartamentos aqui. Aí alguém pergunta assim pra você. Pestana, o que se alugava aqui? Aí eu digo, apartamentos. Ah, entendi. Então, alugavam-se apartamentos aqui. Aí faz aquela perguntinha pro sujeito. O que se alugava? Aí eu respondo, apartamentos. Ou seja, apartamentos eram alugados aqui. Percebeu? Há um sujeito na frase. Vem comigo. Alugavam-se apartamentos aqui. O sujeito está aqui, ó. Apartamentos. É o sujeito do verbo alugar. O verbo alugar está no plural, não está? Adivinha por quê? Porque o sujeito dele está no plural. Quando você diz alugavam-se apartamentos, o que isso significa? Que apartamentos eram alugados. Logo, eu tenho aqui um sujeito explícito. Por que eu digo que a partícula é apassivadora?
Por que que é apassivadora? Porque a voz é passiva. Em outras palavras, o sujeito sofre a ação. Apartamentos não é o sujeito? Beleza? Apartamentos não é o sujeito? Olha aí, alugavam-se apartamentos aqui. Apartamentos eram alugados. Eu vou me estender um pouquinho, galera, porque eu preciso terminar isso aqui. Então vamos que vamos. Alugavam-se apartamentos. Apartamentos eram alugados. Quem eram alugados? Ou quem era alugado, sei lá. O que era alugado, melhor dizendo, desculpa. O que era alugado? Os apartamentos eram alugados. Então eles praticavam ação e sofriam ação? Sofriam, pô. Eles eram alugados. Sofriam a ação de ser alugados. Portanto, temos aqui um sujeito de valor passivo. Aí você vai dizer que esse ser é uma partícula apassivadora. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar você com água na boca e daqui a pouco a gente fala das outras frases de partícula apassivadora. Beleza? Tranquilo? Aí eu falo com mais calma, abro uma telinha em branco e a gente vê com mais tranquilidade partícula apassivadora. Que é importante. Beleza? Aguarda, segura aí.